Espírito Santo traga essa consciência sobre você. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Nós não temos ideia da imensidão. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és teu Deus. Totalmente amado de Deus, tão maravilhoso. Só a igreja cante. Há um texto, há um refrão desse louvor que ele fala: eu nunca saberei o preço do meu pecado que Jesus resgatou na cruz. É incrível a maneira como esse louvor é expressado, porque ele nos atrai a um lugar que é o nosso. Ele fala de nós. Eu nunca saberei. E aí eu passo a entender que Jesus, ele morreu por mim. Ele morreu pela minha vida. E que eu nunca vou poder medir a tamanha dimensão do pecado, a tamanha dimensão do estado de morte que eu me encontrava. Porque o pecado, ele vem desde a morte de Adão espiritualmente. Desde que Adão e Eva pecou no Éden, a dimensão do pecado tomou toda a humanidade, todas as eras, os anos, décadas, milênios. Então, há um peso de um pecado no meio de todos. Mas que Jesus veio para resgatar isso por meio da sua morte. Então eu passo a entender que não se trata somente do meu pecado, mas do pecado que veio sobre também a humanidade. Então, por eu entender esta visão, esse novo olhar do que se refere à minha vida e o quanto Ele me resgatou, eu passo a compreender as necessidades do meu irmão. E que eu não devo olhar para o pecado do meu irmão, mas que eu devo me concentrar em mim mesmo, a não viver mais esse ato pecaminoso. E a entender como eu tenho debilidades, o meu irmão também tem. E como alguém que foi alcançado pela sua infinita bondade e misericórdia, graça sobre graça, por meio da plenitude do poder do Espírito de Deus, que veio através de Jesus Cristo em nós, aí sim, podemos ser sustentados nesta nova era que estamos vivendo, neste novo milênio que estamos vivendo, nesta década que estamos vivendo, e entender o meu irmão. Então eu passo a ter uma consciência da sua morte na cruz. Eu passo a entender que eu oscilo dia a noite, o meu humor, as minhas emoções, os meus intempéries, a minha falta de fé, a minha falta de esperança, muitas vezes a falta de vontade de viver. E tudo isso Ele sabe, e Ele já morreu por nós, lá na cruz. Tudo está no comando e no controle dEle.
Só precisamos declarar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. É nesse lugar que somos atraídos. Vim para dizer que és meu Deus. É nesse lugar És totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus. Pega a sua mão e cante. És totalmente amável, cante. Totalmente digno. Ele é maravilhoso. E não outra. Vim para adorar. Se você é grato, erga suas mãos aos céus e declare: eu vim para dizer que te amo, Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão glorioso. Só a igreja cante suas vozes, eu vim para adorar-te, vim para prostrar. O mais alto que você puder. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em João, capítulo 5, versículo do 1 ao 9. E a pergunta que te faço nesta manhã: o que te paralisa? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este dia.
Eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero declarar o poder do senhorio de Jesus Cristo, submetendo todo espírito, toda ação almática, toda ação, Senhor, da carne, que queira atuar, Senhor, em nosso meio. Que cada pensamento, cada entendimento venha a ser aberto pela revelação do conhecimento da tua palavra, para que possamos compreender a tua boa e perfeita, agradável vontade, do teu agir nesta manhã, a favor de cada um de nós. Que eu me diminua para que o Senhor cresça neste altar. Que eu me diminua para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nosso meio. Por isso, Senhor, que o teu poder seja manifestado por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos aí no mês de férias, né? Pessoas em transição, viajando, indo, voltando. Que delícia, né? Poder descansar, poder ter um tempo de lazer, amém? Esta semana, o Senhor já vem alguns dias falando sobre paralisia comigo. E Ele me leva a entender algumas coisas que eu quero que você preste muita atenção, que eu tenho certeza que vai abrir ainda mais no seu entendimento coisas que só Ele falará especificamente com você. Por isso, não se distraia. Muitas vezes na mensagem, a nossa mente dá alguns apagão. Quando você sentir que dá aqueles apagão na mente, você vai falar: Espírito Santo, traz a minha mente ao teu comando, para que eu possa ser sensível no teu poder que será derramado nesta manhã. Amém? Amém? Quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos claramente algo que nós devemos prestar atenção, onde fala: não feche os seus olhos. Eu quero dizer para você não fechar os seus olhos ao movimento que Deus vai fazer hoje. Não feche os seus olhos o que esta palavra vai falar com você hoje. Que Ele abra a sua visão, que você passe a enxergar por meio do Espírito Santo o que você precisa enxergar. Esta passagem nós passamos a entender que ali era um lugar que atraía muitos doentes de toda parte. De toda parte vinham pessoas com deficiências, pessoas cadeirantes, vamos dizer assim, né, de macas, pessoas que não enxergavam, via surdos, paralíticos, enfim, muitas pessoas doentes. Mas aqui não vem ao caso nós entrarmos ou querer saber se as águas eram visivelmente movidas por um anjo ou não. Não é essa a questão. Ou se acreditava que era um anjo que descia e tocava a água, como o texto fala, a própria palavra fala, que o anjo descia e tocava a água, tornando-a curativa. Não é essa a questão. E essa crença atraía doentes de todos os lugares, de todas as partes. Iam doentes por conta desta crença. Tão logo a agitação da água que se deparava naquele local, no momento que ela ocorria, toda a multidão provavelmente saía correndo, pulando rapidamente naquele tanque, com a esperança e a grande expectativa de receber o milagre. Mas, ao mesmo tempo, muitos conseguiam, muitos eram empurrados, porque dependia de que alguém fizesse um movimento a favor daquela pessoa. Comece a imaginar o cenário. Comece a imaginar você vendo esse cenário. É um cenário digno de compaixão, desesperador. A pergunta é: por que desesperador? Imagina a cena, né? De muitos, né, saíam da água decepcionados, pois somente um de cada vez entre todos e cada segundo que se cria era recompensado pelo seu leve mergulho e saía daquela água curado. Então imagina o cenário: o anjo vinha, as águas movimentavam, uma multidão entrava
E aquele que entrava primeiro era curado. É questão de milésimos de segundo. Deu para você entender? Então, quando nós deparamos com todo esse cenário, e apesar esse cenário assustador, e ao mesmo tempo era a esperança que restava para aquelas pessoas, era a esperança que restava para aquele povo, que ouviu falar tanto de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que trazia provisão, um Deus que trazia um resgate. Era tanto, que era apoiado em um movimento de uma água que se movia. Eu quero parar aqui por alguns segundos. Imagine-se você nesse lugar. Quantas frustrações muitos ali se depararam a viver. Quantas inquietações, angústias, desespero, de cobrança, ou de cobrar, como dizendo, eu não consegui, eu não fui mais rápido, eu não pude mais rápido. Uma dependência de um lugar, uma dependência de um movimento, uma dependência de uma situação, ou quantos sentimentos de não ter alguém que pudesse colocar a pessoa naquele lugar. Eu acho que era nem colocar, não tinha nem tempo de colocar, era jogar, porque se tratava do mais rápido que entrasse. Do mais rápido. Mas nós vemos aqui Jesus, ele saindo do lugar que ele estava. A Bíblia fala que depois disso havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No versículo 2, ora, em Jerusalém, próximo à porta da ovelha, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 apêndices. Nesse jazia grande multidão de enfermos. Jesus, ele sai da onde ele estava, na festa em que ele se encontrava, ele sobe a Jerusalém, ele vai para a porta das ovelhas, que era o nome que se dava a essa porta. Isso você vai entender muito no Antigo Testamento, que fala das 12 portas de Jerusalém. E o livro de Neemias relata muito sobre isso, as 12 portas, e outros livros também do Antigo Testamento fala sobre isso. E aí nós vemos naquele momento, Jesus ele entra naquele local, e naquele local que ele entra, no meio da multidão, ninguém sabia quem era Jesus. Porque ali, naquele momento, se as pessoas soubessem quem era Jesus, não teriam se preocupado em mergulhar na água, teriam se preocupado em ir até Jesus. Quando Jesus se depara aquele homem, no versículo 5, e diz assim, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quando ele fala a expressão se achava enfermo, aquele homem tinha consciência da sua enfermidade. Ele sabia que ele era enfermo, que ele era paralítico, ele sabia a condição em que ele estava, o nível da condição em que ele estava. Muitas pessoas, eu quero abrir um pensamento, algo que você pare para pensar. Muitas pessoas nasceram paralíticas, mas elas não param a sua vida. Faz sentido? Elas não param. Tem pessoas paralíticas que se movimentam mais de uma pessoa que não tem nenhum tipo de paralisia. Elas não param a sua vida. Elas aprenderam a avançar. Aquele homem não era o caso dele, ele tinha um desejo. Ele queria ser curado, ele queria ser uma pessoa normal. Ele queria viver esse milagre. E ele parou, acreditamos que 38 anos da vida dele, eu não sei quanto tempo ele ficou ali. Mas a Bíblia narra que ele tinha 38 anos que ele vivia nessa condição.
Eu não sei, a Bíblia não fala se ele tinha 38 anos. Mas a Bíblia narra que ele tinha 38 anos nessa condição. Eu não sei se ele nasceu desta forma. Ou não sei se ele viveu um acidente, alguma enfermidade que o levou a esse nível. Mas a Bíblia fala que ele estava 38 anos nessa condição. Mas ele tinha um desejo, ele tinha uma esperança. E ele ouviu falar deste lugar. E a esperança dele estava neste lugar. Então eu fico imaginando quantos anos de paralisia esse homem deixou de viver. Quantas coisas esse homem deixou de viver fora. Esse homem deixou de conquistar, de construir. Ele paralisou. A pergunta é, por que ele paralisou na esperança de uma coisa, de um lugar, de um milagre? Por quê? Porque na mente dele a vida não tinha sentido. A vida dele não tinha sentido. Não havia sentido se ele não fosse curado. A vida dele baseava em viver um milagre, porque ele não queria mais uma dependência. Ele não se aceitava na condição em que ele estava. Eu pergunto para você, o que tem te paralisado? Qual tem sido a sua deficiência? Em todas as áreas da sua vida que te paralisou. Qual é a sua dor? Qual é a sua enfermidade? Qual é a condição? Nós não sabemos dizer que o que ele vivia era uma paralisia, se era alguma atrofiação nos ossos, que hoje nós entendemos mais pela ciência, pela medicina. Doenças nos ossos, doenças no corpo, doença autoimune, nós não sabemos dizer. O que tem te paralisado na sua vida? Eu quero expandir o entendimento desta mensagem para outras áreas. Quantas vezes nos deparamos num cenário de fora e olhamos para um caso desse e falamos, como a pessoa é doida, a pessoa lá, 38 anos, suplicando, mendigando, me joguem naquela água, eu preciso entrar naquela água. Mendigando alguém com um coração bondoso, um coração bom ao ponto de estar ali ao lado dele para colocá-lo. E o pior de tudo era sábado. Sábado não podia ter um movimento, não podia ajudar alguém num sábado, porque era algo religioso. Aonde você estagnou? Quem está de fora não entende o cenário daquele que vive. Quem está de fora não entende o sofrimento daquele que está vivendo a situação e as circunstâncias. Os dias e noites em que você oscila num desespero, numa agonia, de uma aflição, de um sofrimento que parece que não vai mudar. Passa dia, noite, semana, mês, ano, e você encontra num cenário, você ouve a palavra, você ouve vozes, você ouve pessoas ministrando sobre sua vida, orando sobre você, te levando você a acreditar que você vai mudar, mas o cenário não muda. E você foca a sua frustração de vida, a continuação da sua trajetória, naquilo que você precisa movimentar, que é um milagre que te anula e que te impede de prosseguir. A questão não é a circunstância que você
mas um novo lugar, uma nova perspectiva de visão, que você precisa acreditar que Deus te capacitou e te dotou para te levar a alcançar uma margem inalcançável que te limita. Nós nos colocamos num quadrado. Qual é o quadrado? Se acontecer, se alguém fizer, se alguém me der, se eu ser curado, isso é uma busca interna que parece que não tem fim. Não tem fim. Passa-se por psicólogos, aconselheiros, ministros e tantas outras coisas, médicos, começa a tomar remédios, porque existe um quadrado em que você mesmo permitiu se colocar. Qual é a doença que tem afligido a tua alma? Que tem afetado a sua mente, seu corpo? Qual foi a palavra que o inimigo levantou pessoas que não entendia, ou que vinha com sentimentos de morte, de paralisação, ao ponto de te colocar em uma maca, te paralisando na sua vida secular, profissional, familiar, como dizendo, não tem como. Que nesta manhã, eu declaro você saindo deste lugar, por meio do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, tirando todo espírito de paralisia, toda ação de morte, que freou a sua vida, não acreditando na capacidade que Ele já te deu, para vencer todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. Quando nós nos deparamos no meio de todo esse movimento, nós vemos um cenário de homens que não enxergaram Jesus naquele lugar. Aquele homem mesmo não sabia, ele olhou para Jesus, ele não identificou Jesus naquele movimento. Ele simplesmente fala, Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Olha a mente fechada. Ele não conseguiu identificar o mestre. Ele só tinha algo na mente dele. Não tem homem algum que me coloque. Ei, você não depende de homem nenhum. Nós não dependemos de pessoas. Nós dependemos é dEle. Ele, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Ele que morreu por nós. Não foi João, não foi Marta, não foi Maria, não foi Pedro que morreu na cruz. Mas quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. É para Ele que você deve ir. Se tu fizeres, Senhor. Se tu fizeres, Senhor. Se tu fizeres, Senhor. A grande paralisia é que passamos a ser movidos por pessoas e passamos a entrar numa agonia de pessoas que nos procurem para ouvir as nossas dores. E quando não vivemos esse movimento de alguém parar para ouvir essas dores, começa a haver um estado de rejeição. Você se sente rejeitado. Você começa a se sentir sucumbido, você começa a se sentir alguém fora da casa de Deus, alguém fora da família, alguém fora do seu
ciclo de amizades, você começa a se sentir um solitário, abandonado, onde você se vê menosprezada pela sociedade e por Deus, mas é porque o teu foco foi na direção errada. Este homem, ele focava nas águas que se movimentavam, mas Jesus veio para dizer que Ele é a salvação. Há muitos anos atrás, eu morava na Argentina, e eu tinha, aonde eu parava, eu te desmaiava. E eu não sabia o que era. E eu descobri ao longo que eu tinha hipoglicemia. Então, imagina, eu estava na 25 de março, eu tinha que carregar, minha bolsa tinha que ter chocolate, minha bolsa tinha que ter Coca-Cola. E aí ia por diante, porque eu tinha que sentar no chão que eu passava mal. Mas impressionante, você vai se acostumando. Então você passa a já saber até quando você consegue enxerir o doce na boca. Porque se você demorar um pouco mais, você desmaia. E aí é o perigo. Né? E quando eu vim para Cristo, imagina, eu acho que intensificou quando eu vim para o Brasil. Porque, novamente, eu tinha que enfrentar a questão da língua portuguesa, voltar a falar o português de novo. Eu morava 10 anos fora. Então, foi toda uma mudança, voltar a estudar, né? Eu perdi mais um ano. Toda vez que eu mudava de país, eu voltava um ano para trás. Então, tudo isso ia mexendo no meu emocional e tudo isso foi agravando. Até que um dia eu me deparei curada. Não sei dizer em que momento eu vivi isso. Mas foi um momento que eu estava mais na casa de Deus. Foi um momento que eu adorava o Senhor. Foi um momento que eu descobri que eu já estava casada. Né? Eu não sei te dizer o dia que Deus me curou. Eu só sei te dizer que eu fui curada. Eu fui curada. Entendeu? Mas era um período em que eu comecei a fazer o seminário teológico, comecei a buscar o conhecimento da palavra. A minha vida estava no Senhor. Meu coração era voltado nele, apaixonada por Cristo. E eu recebi a cura. Então, duas coisas acontecem quando você vive uma enfermidade. Né? A primeira que acontece é que você termina entrando, chega um momento que você termina entrando numa aceitação. Então você se equipa, não é isso? Você se equipa, então você se equipa com os medicamentos, você se equipa com aquilo que você vai precisar para se manter, porque você tem a enfermidade, e não é errado. Não é errado você ir aos médicos, não é errado você tomar os remédios, não é errado você ser cuidado por quem realmente entende, ok? Você não entende do teu corpo, não é errado. Mas o fato de eu viver isso não gerou em mim uma autocobrança de que eu precisava viver um milagre. Isso gera em nós uma ansiedade e uma autocobrança de nós mesmos. E é onde nós entramos num campo da frustração, num campo da autocobrança. E a igreja do Senhor, muitas vezes, não ajuda. Quando eu falo igreja, é o povo, não é igreja, é o povo de Deus. Não ajuda nessa cobrança. Você tem que crer, você tem que buscar Deus. Você tem que entender o fundo de tudo isso. Você tem que entender a raiz, da onde veio tudo isso. E você enlouquece. Jesus, em nenhum momento, levou as pessoas numa autoanálise. Jesus trouxe cada um ao Pai. Ele disse: Pai, tudo que tu me ensinaste, eu os ensinei.
A cada um eu os trouxe para ti. Não viram a mim, mas viram a ti. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não sei dizer quando eu fui curada. E não era uma coisa que eu pedia a Deus. Eu queria estar nele. Eu queria estar na casa dele. Eu queria adorá-lo. E eu só estou falando isso aqui porque o Espírito Santo me trouxe para falar isso aqui. E o pastor sabe muito bem disso. Eu não sei relatar o dia da cura. Eu sei relatar o milagre. Porque nunca mais vivi isso. Olha, outra coisa que o Espírito Santo está me trazendo. A minha filha Larissa, ela tinha um problema sério na audição. Eu não sei em que momento ela começou a ter dores agressivas na audição dela, no ouvido dela. Ela gritava, imagina no meio da igreja, aquela igreja pequena, aquela menina gritava na igreja. Aquela menina gritava, eu ia para o meio da rua, porque as pessoas não conseguiam ouvir a palavra. Eram antibióticos. No Hospital SEMA disseram que ela tinha que passar por uma cirurgia. Que ela tinha que passar por um tratamento. Amados, eu não sei em que momento aconteceu. Eu só sei que minha filha foi curada. Nunca mais. A minha filha, após 1 ano, acho que ela tinha aqui uns 3 anos, nunca mais ela teve um problema de audição. Eu não sei em que momento Deus curou ela. Eu só sei que ela foi curada. Entende? O que eu quero falar para você nesta manhã. Sai desse lugar que te limita. Se alguém me colocar na água, se a água mover, se eu for mais rápido, sai desse lugar da autocobrança. Sai desse lugar da cobrança de si próprio. Sai desse lugar da cobrança de você mesmo ou de alguém. Eu quero somente que você entre no campo da adoração, do campo de estar nele, de estar na presença, de conhecê-lo, de andar em conhecer e deixar que Ele trará a cura e o milagre na sua vida. Se Ele for te curar hoje, oh Senhor, que assim seja. Se Ele for te curar amanhã, depois, que assim seja. Porque Ele sabe o tempo de todas as coisas. Eu quero te dizer que eu admiro a força das pessoas que carregam uma doença, carregam um câncer, carregam uma paralisia em algum órgão, alguma parte do seu corpo e não desistem da vida. Não desiste. Eu sei os intempéries que você passa. Eu sei as guerras, os conflitos que você vive. Eu sei a agonia e o desespero que habita em você, diz o Senhor. Mas você não está só. Ele está em você. O Espírito de vida e não de morte. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele fará por meio de Cristo, por meio do Pai eterno, a boa obra que Ele vai fazer e concretizará na sua vida, em nome de Jesus. Um outro período na nossa vida, nós vivemos tantas coisas, meu Deus. Eu tinha 5 anos de casada. E já no 4º ano, não dava mais para caminhar 2. A gente queria a casa com movimento de criança. A gente queria. E eu cheguei... Eu não sei o que aconteceu, que as pessoas olharam para mim e falaram, você está grávida. E quem disse que eu estava grávida? Mas eu achei que eu estava grávida. Então eu comi os pratos assim, ó, desse tamanho. Porque eu achei que eu estava grávida.
E eu lembro que eu fui num coisa de jovens, um acampamento de jovens, e todo mundo, só porque eu era a primeira a pegar o prato e encher de comida. Então todo mundo falava, você está grávida, Sumai. E eu achei que eu estava grávida, mas aí descobri que eu não estava grávida. E aí começou um ponto de interrogação, é Sumai, sempre é a mulher, né? A culpa é sempre da mulher, a mulher não pode ter filhos. Mas não que o pastor, meu esposo, fazia essa cobrança comigo. A família, os amigos achavam. Mas havia uma interrogação, como? A Sumaia não pode ter filhos se a família toda, geneticamente, todo mundo tem, encostou, engravidou, coisa de árabe, né? Encostou, engravidou. Mas não tem a ver isso. E aí descobrimos com o exame que era o pastor que não podia ter. Ele tinha que passar por uma cirurgia e um tratamento. Mas na igreja, novamente, olha o quadrado. A igreja nos cobrava que nós não podíamos aconselhar pais, porque nós não éramos pais. Nós ouvíamos isso inúmeras vezes. E isso começou uma angústia, uma autocobrança. E começou pessoas a dizer que eu não queria engravidar porque eu não gostava de criança. Eu amava. Por mim eu tinha 10 filhos. Só não tive por causa da igreja. Aí por mim eu tinha 10 filhos. Se eu não fosse pastor, eu tinha os 10 filhos. E aí, esse quadrado. Eu tenho que engravidar. Eu tenho que engravidar. Porque sou pastora, eu tenho que engravidar. Até que um dia nós demos as mãos. E demos as mãos juntas e falamos, Senhor, não adianta eu pregar cura se eu não viver a cura. Não adianta eu pregar que o Senhor faz milagres se nós não vivermos o milagre. E nós cremos no milagre, que esse milagre venha nos alcançar. Amados, em 30 dias, eu fiquei grávida. E ele foi curado. E para completar, aí veio o segundo, veio o terceiro. Tem muitas pessoas que recebem o milagre, mas não engravidam de novo. Mas eu fui agraciada, que Deus me deu o segundo e me deu o terceiro. O favor imerecido. Entende? Fui agraciada. Então, o que eu quero falar nesta manhã? Eu não estou falando isso para diminuir ninguém aqui dentro desta casa. E nem para não te trazer qualquer cobrança que você se sinta por você não receber o milagre. Ou por você sair nesta manhã e talvez você não receba o milagre. Que isso muito acontece quando nós vamos em lugares que há movimentos de cura e você sai dali sem receber o milagre. Mas o que eu quero te dizer, que toda vez que fomos curados, não foi de um dia para o outro. Foi orarmos e caminharmos na presença dEle. E no decorrer do tempo, sem saber quando isso aconteceu, nós fomos curados. Então, não pare sua vida como esse homem parou 38 anos. Ou 20, ou 10, a Bíblia não relata o tempo que ele estava ali. Que parou na esperança de que alguém fizesse algo. Que Deus enviasse um anjo e tivesse a misericórdia. Imagina a mente desse homem. Senhor, esse anjo não podia ficar cada segundo subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Para que todos sejam curados, inclusive eu. Imagina o que passava na mente desse homem. E aí o mais interessante é o que fala no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está ação, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior.
Então Jesus volta a encontrar. Quando? Volta a encontrá-lo. E dá o recado. Não peques. Por quê? Quando, dependendo da cura que você tem, que é o que acontece com muitos, quer viver a vida. E o querer viver a vida extrapola os limites da realidade a ser vivida. E é onde você termina se autodestruindo, dependendo do caminho que você pega. Eu quero que você se coloque de pé. A pergunta que eu te faço novamente. Obrigada, viu, Pedro? A pergunta que eu te faço novamente. O que te paralisa? O que te paralisa? Jesus disse, levanta-te. Pegue a tua maca. Eu te digo nesta manhã, levanta-te. Sai do lugar em que você se encontra. Emocionalmente. Não estou dizendo que você não deva ter acompanhamento. Não estou dizendo que você não deva ter autoajuda. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não deve se autocobrar e nem paralisar mais a sua vida. Você deve seguir. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Se tiver que levantar médicos bons, Ele vai levantar e vai cuidar por meio dos médicos. Ele vai cuidar de você. Desfruta a vida, amado. Viva leve. Viva leve. Saia da autocobrança. Essa semana, nós tivemos um velório de um pastor. E ali eu me deparei num cenário de vários pastores. E ali o Espírito Santo me trouxe sofrimento pastoral. Quanto sofrimento em toda essa caminhada. De uma perfeição que nunca deve existir. Seja leve, derruba as perfeições. Você não deve nada a ninguém. Você não deve nada, a não ser o amor. A Bíblia fala. Tira os pesos que te sufocam. A autocobrança de um casamento perfeito. De uma vida perfeita. De relacionamentos perfeitos. De uma doença que te sucumbe. Esteja livre em você mesmo. Por meio de Cristo. Esteja livre em você. Por meio de Cristo. O que te paralisa? Quantas coisas você não se movimenta? Em um cenário do seu trabalho, profissionalmente, porque você acha incapaz, sem conhecimento, sem estudo, sem eloquência suficiente. Quantas coisas que você se depara, onde você se sente diminuído. Porque você não se vê. Tem pessoas que não conseguem sair de um lugar, só vê a vida passar. É como se tivesse a vida toda, 10, 20, 30 anos sentado numa cadeira, olhando da janela. Assim tem sido a sua vida. Sem uma perspectiva, sem um futuro, sem algo novo.
não conseguem, estão paralisados. Eu não estou aqui para te condenar ou te julgar nesta paralisia, mas estou aqui para te ajudar a sair deste lugar que te matou. Quantas pessoas não conseguem viver um cenário familiar por conta de um homem que te gerou e não te pôde dar as palavras certas, o amor certo que te encorajou a ser alguém que você deveria ser. Quantas pessoas viveram num tamanho de vida de tanta dor, de tanta pobreza, de tanta miséria, que para ganhar o pão trabalhou arduamente. Imagina aquele cenário desse homem. Imagina as vestes desse homem. Ele não era olhado, só Jesus olhou para ele. No meio de todos, Jesus olhou para ele. Jesus está aqui por meio do Espírito dele, olhando em você, olhando para você. Ele, o próprio Deus, habita em você. Mas estamos nele, a nossa fé cresce, a esperança renasce e o milagre acontece. A última palavra é a dele. Não é de homem, é a dele. Cada dia que eu vivo é viver a plenitude do Espírito, graça sobre graça. Um favor imerecido. Mais um dia. Então viva aquele dia como se fosse o último. Se alegrando, agradecendo. Quantos vivem num cenário que te paralisa, de tanta murmuração? A murmuração faz parte de você. O fruto da alegria não consegue invadir a tua alma, o teu espírito, porque a frustração, a agonia, a dor gerou em você uma raiz de murmuração que você não consegue sair desse cenário. E parece que no mesmo dia, no mesmo horário daquela semana, acontece algo para que você entre no mesmo cenário diário. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele te dá força, te encorajando a sair desse cenário, a não viver mais esse lugar. Então muitas coisas são hábitos que nos paralisam. Eu quero que você entregue sua carga hoje ao Senhor. Eu quero que você saia dessa condição. O que tem te impedido de voar, de avançar, é a dor, é o sofrimento, é a frustração, a traição. Um sonho de um casamento que foi mais destrutivo do que benigno. Qual é a sua paralisia que impede você viver? Eu admiro você que carrega uma dor muito profunda, uma enfermidade agoniante, que para o homem não tem solução, para a medicina não tem cura. Mas você sobrevive nessa caminhada. Eu admiro quem para o tempo da sua vida para cuidar de uma pessoa doente. Porque o que sofre não é só o que está doente, mas quem está do lado.
Você que faz isso, você está vivendo o segundo mandamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Você está dando do cuidado por aquela pessoa, como se fosse um cuidado para você mesmo. Parece que são dias intermináveis, mas eu quero te dizer que você está vivendo o segundo mandamento. E isso é algo admirável. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, como Tu me concedestes a graça e a infinita bondade e misericórdia, em eu viver milagres, Senhor, eu, meu esposo, a minha família, meus filhos, em sermos curados em tantas coisas, Senhor, e ver tantos milagres, tantas curas no decorrer do ministério, e ouvir tantos milagres e curas que o Senhor fez por meio de tantos homens de Deus, e ver tantos milagres e curas que o Senhor fez, e que a palavra de Deus relata o que o Senhor fez e o que o Senhor continua fazendo. Pois nós sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E os teus milagres, Senhor, sempre foram, sempre serão, sempre vai continuar, porque o Senhor é eterno. E eu quero declarar nesta manhã o teu milagre. Eu quero declarar em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, que habita em cada um, que sabe o que cada um está vivendo. Eu declaro em você a cura, a cura das tuas emoções. Eu declaro o Senhor tirando você da paralisia em que se encontra e gerando você a cura em todas as áreas que você precisa. Aonde está a enfermidade? Aonde é que habitou aquilo que te paralisou? Em qual área? Se é uma enfermidade no corpo, se é uma ação que trouxe danos na sua vida profissional, no seu emocional, familiar, aonde foi? Aonde que isso começou? Qual foi a origem? Que o teu Espírito Santo nesta manhã, pois juntos declaramos o teu poder regenerador, declaramos a cura do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Declaramos você curado, você regenerado, declaramos você vivo, vivendo as promessas de Deus, as promessas do reino de Deus sobre a sua vida, em sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino em nosso meio agora, Pai, em nome de Jesus. Continue adorando, continue glorificando a Ele. Aonde tiver enfermidade, declaramos que sai agora. E declaramos a cura de Deus sobre você. Toda doença no fêmur, toda doença nos ossos, toda metástase, toda enfermidade no teu corpo, da audição, da visão, nos pés, no sistema nervoso, onde estiver alojado, declaramos a cura agora, em nome de Jesus. Adoro. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu remigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. A maior enfermidade é o que as pessoas pensam. Tu és
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos declarar com fé desde o início. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, se a tempestade me alcançar, tu és, Senhor, meu abrigo. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Declare: tu és Senhor, tu és o Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Como um grande coral do Senhor, vamos declarar: declara, igreja. Aleluia, aleluia. E se o mar me submergir, me traz à tona pra respirar, me traz à tona respirar e me faz andar. Cante com confiança, declare: tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Declare isso. Declare isso. Adore ao Senhor declarando: o Deus que habita no meio dos louvores, o Espírito Santo que foi derramado sobre toda a carne, Ele está aqui nesta manhã, liberando cura. Enquanto você o adora, creia, creia, creia com todo o seu coração, creia. O mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de sempre, Ele derrama do seu poder, assim como derramou no tanque de Betesda. Ele quer fazer na sua vida, na minha vida. Vamos declarar: se o mar me submergir, aleluia, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
me convém subir, para que o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, habite em vós. Quando você anda, Ele está aqui. Quando você deita, quando você respira, Ele está aqui. Ele está aqui. Coloque a mão em você, Ele está. Diga, Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está. E é Ele que me aperfeiçoa. É Ele que mostra o meu valor. É Ele que me tira da condição de paralisia. É Ele que faz com que eu movimente, independente da circunstância. Mas Ele toma o domínio da circunstância. E Ele transforma a circunstância nesse lugar de restauração, de cura, de milagre, para que você possa viver e declarar as boas novas de Cristo. O que habita em você é vida. É vida. Sai da agonia. Tem pessoas ainda com um sentimento de agonia. Sai da agonia. Sai da agonia. Deixa Ele conduzir sua vida. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele te mostrar um novo caminho. Um novo lugar a seguir. Deixa Ele mudar a trajetória da sua vida. Deixa. Que a paz do Espírito Santo tome você agora. Eu creio que milagres serão testificados para a glória dEle. Diagnósticos serão derrubados para a glória dEle. Eu creio Ele te movimentando para sair da condição de anulação para uma condição de vida. Ele fala: eu estou aqui. Eu estou aqui. É um ano de plenitude. Graça sobre graça. É um ano de caminharmos com poder de Deus, poder do Espírito Santo por meio desta palavra. Aleluia. Dê a melhor salva de palmas ao Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, Senhor. Obrigada por esta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Você vai ver que até o decorrer da tarde, uma paz vai inundar você de tal forma, você não será o mesmo.